Vamos para a correção por map. Aí sim, aqui é importantíssimo. Então vamos lá. Na mesma filosofia, vamos tirando as barriguinhas que vai ficar por aqui e vamos deixar o gráfico mais liso. Muito bem. Aqui começa em 8, pode deixar menos 0,9 bar. Você pode deixar em 8. Pega aqui onde tem 0 bar. É exatamente isso onde eu queria chegar. 0 bar tem que estar... na verdade não tem que estar, né? Mas em 0 bar você coloca 0 de correção. Deixa do jeito que está aqui. E aí, a partir desse 0 bar, desse pico de mais 8 e desse pico de menos 11, a gente vai trabalhar. Beleza? Então vamos lá. 0. Aliás, cadê o 0? Tá aqui. 0. Então vamos lá. Aqui a gente já vai tirar um pouquinho para deixar ele bem lisinho. Ó. Ah, Léo, aqui ficou... Você tinha dito a menos 0,9 bar com 8. Menos 0,9 bar com 8 de ponto. Acrescentar 8 e você botou 9. É porque com 9 ficou bem mais linear, entendeu? Então deixa assim, não vai prejudicar não, relaxa. Aqui é no começo da aceleração, então vai ficar de boa. Pode deixar do jeito que está aqui. Tá vendo como é que o negócio ficou fino? Então vamos continuar aqui, galera. Muito bem. Nosso gráfico de correção por map ficou mais ou menos assim. Bem melhor do que estava antes. Então agora a gente vai começar a analisar esse gráfico. Vamos lá. A 0 bar, ele está com 0 de ponto. A 0,05 bar, ou seja, começou a pressurizar, foi tirado meio grau de ponto, no caso. A 0,1 bar, 1 grau. Foi tirado também 1,5 a 0,2. O que quer dizer isso, Léo? 1 kg de pressão, 1 bar de pressão, foi tirado menos 6 graus de ponto. O que é isso? O que significa isso? Acrescentar a menos 0 bar, você acrescenta. E quando a pressão está positiva, você tira ponto. É assim mesmo? É assim mesmo. Quando o carro está aspirando, ou seja, quando a turbina ainda não entrou, você pode ajudar o carro colocando um pouquinho mais de ponto. Mas assim que a pressão de turbo entra, você precisa começar a tirar ponto para preservar o motor. Senão, se você deixar um ponto muito alto, você pode explodir seu motor. Então vamos lá. Tá, Léo, e quais são os parâmetros que eu tenho que usar? Quanto de ponto eu tenho que colocar ou quanto de ponto eu tenho que tirar? Vamos lá, eu vou te dar uma receitinha básica do que você pode utilizar para ficar um mapa conservador, para o seu carro não ter tanto risco, né? Porque sempre que você faz uma alteração no carro, principalmente carro turbo, meu amigo, você tem que botar uma coisa na sua cabeça. Carro turbo, ele está sujeito a você furar o pistão, a dar uma falta, né? Principalmente quem usa pressão alta. Então o carro está sujeito a quebra. Porém, eu vou te dar uma receitinha aqui de ponto e você precisa prestar bem atenção para você entender essa matemática. E aí sim, seu carro vai estar com um mapa de ponto bem tranquilo para você preservar o seu motor, seja ele forjado ou mesmo original. Lembrando, isso tudo vai depender da tua taxa estática,
mas eu vou te dar uma receitinha tranquila que você vai poder utilizar, ok? Vou falar a partir de 0,1 bar, tá? 0,1 bar, pressão positiva. A pressão negativa eu não vou falar sobre ela não, porque é redundante. Se eu vou falar sobre pressão positiva e você já vai entender a pressão negativa. Eu não preciso falar as duas não. A 0,1 bar, você tirou menos 1 do seu mapa principal. Como assim, Léo? Espera aí. A 0,1 bar, eu tirei menos 1 grau de ponto. Óbvio, porque eu não preciso tirar tanto, porque o carro ainda está começando a pressurizar. Então eu posso tirar pouco. Já, por exemplo, em 0,6 bar, eu já tirei 3 graus e meio do meu mapa principal. Ou seja, se o meu mapa principal tem 20 graus de ponto, o meu mapa de correção vai subtrair 20 graus menos 3,5. 20 menos 3,5, 16,5. Então, Léo, que loucura é essa aí? Acompanha comigo. Veja o nosso gráfico. O seu mapa de ponto original, ou seja, aquele que a gente criou, esse aqui, avanço por rotação, ele está aqui, ó, no 0 bar. Está aqui. A tua tabela, essa tabela aqui, ó, que você fez, exatamente essa daqui, ó, ela está em 0 bar. Então, voltando, ela está aqui, ó, segue o cursor do mouse aqui, ó. Ela está aqui. É aquela que estava na página anterior. O avanço por rotação. Está aqui, ó. Está certinho aqui, ó. Ok? E aí, Léo, o que tem a ver? Bom, vamos pegar aqui uma base 5.000 RPM. Em 5.000 RPM, exemplo, em 5.000 RPM, você tem 26,25, 26 graus,25 de ponto, ok? Se o seu carro tiver nessa rotação, tiver no vácuo, ou seja, se tiver, por exemplo, a menos 0,3 bar, ou seja, ele vai ter não os 26 de 0 bar, mas ele vai ter 29,25. Ele vai ter mais ponto quando ele está no vácuo. E, Léo, se ele tiver com 0,6 de pressão nesses 5.000 RPM, quanto de ponto ele vai ter? Ele vai ter os 26 do mapa principal? Não. Ele vai ter quanto? 0,6 bar, ele vai ter só 22,75. Entendeu aqui a situação? Com 1,3 kg a 5.000 RPM, se ele tiver a 5.000 RPM 1,3 kg, ele só vai ter 18. E isso até o fim do RPM, aliás, até o fim da pressão. No caso, se ele tiver com 2,5 kg, ele vai ter 11,5 de ponto. Para que precisa disso? Para você preservar o seu motor. Eu vou te passar uma tabela, vai estar aparecendo aí agora. Se está certo, se está errado, eu não vou entrar nesse mérito. Isso foi uma coisa que eu criei de acordo com o que eu vejo, com as coisas que eu já me deparei. E eu percebi que esses parâmetros são parâmetros seguros e que o carro anda bem, tá? Quando ele é turbo. Se você seguir esses parâmetros, você pode ter certeza que o seu carro vai andar bem. Ah, vai andar forte? Ah, vai andar bruto? Não é essa a questão. Estou dizendo que ele vai andar seguro nessa pressão de turbo e com esse grau de ponto para cada pressão de turbo. Então, adeque o que for melhor para você. Léo, como que eu vou saber? Quanto que eu vou saber quando que está ganhando ou quando que está perdendo? Só tem um jeito, meu amigo. Você colocando o seu carro no dinamômetro e fazendo o acerto do carro em cima do dinamômetro. Aí você vai saber se você bota mais um pouquinho de ponto ou menos de ponto.
Lembrando que a quantidade de ponto que você vai usar no seu carro, ele é diretamente proporcional ao risco de quebra, se seu carro tem taxa ou não tem taxa, então se tem uma taxa mais alta ou mais baixa, então você vai precisar estar atento a isso. Se o seu carro tem um miolo forjado ou um miolo original, estoque, um miolo estoque, você não pode abusar de ponto. Num miolo forjado, você já pode abusar um pouquinho mais, né? Então, tem essa consciência. Você pode testar as coisas, você não só pode, como deve testar, mas não seja um aventureiro. Saiba o que você está fazendo. Se você não sabe o que você está fazendo, então não faça. Léo, eu não sei o que eu estou fazendo, eu vou usar isso que você está me passando. Se o seu motor quebrar, meu amigo, o problema é seu. Eu estou te passando uma coisa que eu tenho experiência e até o presente momento sempre deu certo. Mas eu não posso garantir o teu sucesso, ok? Porque eu não conheço o seu motor, eu não sei. Então, eu vou te dar uma receita de bolo. Eu vou te dar uma receita geral, mas quem vai adequar isso é você, se você tiver conhecimento técnico para isso. Se você não tiver conhecimento técnico para isso, então peça um preparador, peça uma pessoa para fazer. O que eu posso te garantir estou te passando uma dica que em 90% dos casos vai cair bem no seu motor e não vai, assim, teoricamente não vai quebrar nem nada. Mas, como eu te falei, você precisa saber se a tua biela aguenta, se o teu pistão aguenta. Imagina, eu estou te passando uma coisa aqui baseado, por exemplo, num AP que tem uma taxa aí de 9. Estou passando num GM que tem também uma taxa aí de 9 até 10 de taxa estática. Se teu motor, por exemplo, vou te dar um exemplo, os GM Flex, eles têm a canaleta do pistão muito fina. Se você abusar de ponto ou de pressão, vai quebrar. Entende? A canaleta. E aí você não vai me culpar por isso, ok?